brasileiro é preso em Orlando, alvo de uma ação federal que levanta dúvidas e perguntas. Brasileiro assiste discurso de Trump no Capitólio, representando imigrantes sem documentos que cresceram no país. Na Flórida, 2 brasileiros se envolvem em uma briga no Busch Garden, em Tampa, e a cena viraliza. Brasileiros nos Estados Unidos têm até 28 de fevereiro para comunicar saída definitiva. E brasileirinha de 4 anos surpreende o mundo ao vencer uma competição internacional de matemática. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro muito conhecido na comunidade da Flórida Central virou alvo de uma ação federal que levanta dúvidas e muitas perguntas. Ele aparecia em eventos, em redes sociais e até em cerimônias oficiais como líder de uma escola de capelania, que são aquelas pessoas que prestam socorro em situações de emergência, como de furacões, por exemplo. Pois é, agora o brasileiro foi preso. Os detalhes com a Carla Marinho. Mário César dos Santos, de 50 anos, foi detido pela polícia no dia 19 de fevereiro por ordem do DHS. A detenção aparece no registro policial do condado de Marion, na Flórida Central. Esse tipo de registro significa que o caso está sob investigação e que ele segue em sigilo. O brasileiro era figura conhecida na comunidade local. Ele aparecia frequentemente em eventos, fotos com empresários e personalidades brasileiras. Nas redes sociais, Mário César se apresentava como doutor e presidente da Chaplain in USA, uma escola de capelania. No site oficial da organização dele, semagov.org, que vende curso de capelania, é possível ver símbolos e nomenclaturas que lembram órgãos oficiais americanos. A capelania é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos. Em muitos casos, os profissionais são acionados pelo governo em situações de emergência ou tragédia. A prisão do brasileiro aconteceu 2 dias antes de um compromisso público aqui em Orlando, no dia 21 de fevereiro, onde ele entregaria um certificado de capelania de honra ao cirurgião plástico Dr. Ray. Até o momento, o DHS não divulgou detalhes sobre as razões da prisão, possíveis acusações ou data da audiência. O governo Trump está prestes a anunciar mais uma medida dentro do pacote de restrições migratórias. A administração está avaliando exigir que bancos aqui no país verifiquem a cidadania de todos os clientes. Essa medida pode impactar milhões de correntistas. O plano, que ainda está em processo de finalização, pode ser implementado por meio de uma ordem executiva assinada pelo próprio presidente. A Casa Branca não confirmou nem negou a possibilidade da nova regra e disse apenas que ainda estuda mecanismos para reforçar o controle migratório no país. Representantes de grandes bancos e de associações do setor financeiro evitaram comentar o tema, mas avaliam internamente o impacto que uma mudança desse tipo poderia ter no sistema. A medida, se avançar, pode criar um novo nível de verificação para abertura e manutenção de contas e faz parte do esforço do governo Trump para ampliar a fiscalização sobre imigração e documentação. Por enquanto, não há prazo para um anúncio oficial, mas a discussão já gera preocupação entre especialistas e organizações do setor financeiro. Um projeto social formado por voluntárias aqui nos Estados Unidos tem ajudado famílias a encontrar parentes detidos pelo ICE. Em meio às operações migratórias, elas oferecem apoio, orientação e um caminho para restabelecer contato com quem foi levado pelas autoridades. Hey, do you want to be an ally to immigrant families in your community, but you're not sure where to start? It's easy. I'll show you how. Guerras Aliadas é um projeto liderado por 2 cidadãs americanas que decidiram agir diante do aumento das prisões migratórias. O grupo reúne informações, cruza dados de detenção e ajuda familiares a localizar pessoas que foram levadas pelo ICE sem qualquer aviso. As voluntárias também oferecem suporte emocional e orientação sobre como funciona o sistema de detenção, que muitas vezes impede o contato entre detidos e suas famílias. O projeto tem ganhado visibilidade nas redes sociais e recebe pedidos de ajuda de diferentes estados.
Segundo as organizadoras, o objetivo é garantir que ninguém desapareça no sistema migratório sem que a família saiba onde a pessoa está. O trabalho voluntário tem se tornado um apoio essencial para parentes que buscam notícias de quem foi detido. No próximo bloco, brasileiro assiste discurso de Trump no Capitólio, representando imigrantes sem documentos que cresceram aqui no país. E mais, 2 brasileiros se envolveram em uma briga no Busch Gardens, em Tampa, na Flórida, e a cena viralizou. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. No Capitólio, o presidente Donald Trump fez o discurso mais longo da história do Estado da União. Falou sobre economia, imigração e política externa. Destacou também prioridades do governo e mandou recado aos opositores. Matias Brotero tem as informações. Durante quase 2 horas de declarações ao público americano, Donald Trump focou no que considera vitórias internas, principalmente as econômicas, mas também falou sobre as ações do governo na política externa. O presidente disse que está tentando resolver a guerra na Ucrânia e chamou a Venezuela de nova amiga e parceira, anunciando que os Estados Unidos receberam mais de 80 milhões de barris de petróleo do país. Sobre o Irã, Trump disse que o país não pode ter armas nucleares, mas que a preferência é resolver a questão com diplomacia. E disse que Teherã está construindo armas capazes de atingir os Estados Unidos. Em resposta, o porta-voz do governo iraniano acusou os americanos de espalharem mentiras. O presidente usou grande parte do tempo para defender a agenda de combate à imigração ilegal. Durante o discurso, houve ainda bate-bocas com democratas. Sobre as eleições, o presidente defendeu a exigência de uma prova de cidadania na hora de votar e pediu o fim do voto por correio. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Marcelo Gomes da Silva, que foi detido pelo ICE no ano passado a caminho do treino de vôlei em Massachusetts, foi convidado a assistir o discurso do Estado da União do presidente Trump. Estas fotos mostram o brasileiro no Capitólio como convidado especial do deputado Seth Moulton. Ele estava representando jovens imigrantes que cresceram aqui no país e vivem sob risco de deportação. Marcelo não permaneceu até o final do discurso de Trump. Ele foi embora logo depois que o Departamento de Segurança publicou um tweet citando o estudante e o parlamentar. O brasileiro disse que ficou com medo de ser detido, já que a situação dele é incerta. Ele chegou ao país aos 6 anos com visto que expirou. Agora espera um processo de asilo. Nesta semana, o brasileiro se reuniu com outros membros do Congresso para relatar a experiência na detenção e defender o fim das operações do ICE contra pessoas sem antecedentes criminais. E olha, enquanto o presidente Donald Trump fazia o discurso do Estado da União em Washington, grupos democratas realizavam eventos paralelos para mostrar a insatisfação com a agenda do governo. Políticos, celebridades e ativistas se reuniram em 2 grandes encontros na capital. No National Mall, centenas de pessoas e cerca de 30 parlamentares democratas participaram do People's State of the Union, um ato para contrapor ao discurso oficial do presidente. Manifestantes levaram placas contra a política migratória e pediram mais investimentos em saúde. O grupo Move On, que organizou o evento, disse que o objetivo era mostrar o descontentamento com o rumo do país. Senadores e ativistas falaram sobre direitos civis, votação e transparência do governo. Ao mesmo tempo, no National Press Club, outro evento, o State of the Swamp, reuniu políticos e celebridades como Robert De Niro e Mark Ruffalo. Os participantes criticaram a administração Trump e pediram mobilização para as eleições de novembro. Hora do nosso giro de flagrantes de hoje. 2 brasileiros se envolveram em uma briga no Busch Gardens, em Tampa, na Flórida. E a cena acabou viralizando na internet. Tem ainda o momento em que uma SUV atinge uma policial em cheio durante uma ocorrência em Nova York. Toda a cena foi gravada. A câmera corporal da agente registra a hora em que o veículo perde o controle e acerta os oficiais que atendiam a um acidente na rua de Nova York. A policial é arremessada ao chão, mas sofreu apenas ferimentos leves.
O motorista disse ter sido ofuscado pelo sol, não percebeu a sinalização de pare e perdeu o controle do carro. 2 brasileiros se envolveram em uma briga na fila da montanha-russa no Busch Garden, em Tampa, na Flórida. O vídeo da confusão se espalhou nas redes sociais e mostra a discussão na frente de crianças e outros visitantes. Segundo testemunhas, a briga teria começado por causa de uma tentativa de furar fila. Os 2 foram retirados do brinquedo e levados pelos seguranças do parque. Em Omaha, Nebraska, câmeras flagram o momento exato em que 2 carros são engolidos por uma cratera. Motoristas e pedestres correram para ajudar os condutores a saírem dos veículos. Segundo a polícia, ninguém ficou ferido. Equipes de emergência conseguiram retirar os carros e agora a prefeitura avalia os danos e investiga o que provocou o buraco. A seguir, uma das principais companhias aéreas do Brasil concluiu a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. E você vai ver também que Orlando e outras cidades estão adotando drones para acelerar o atendimento do 911. Uma das principais companhias aéreas do Brasil concluiu a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A Azul anunciou que conseguiu novos investimentos e reduziu dívidas num passo importante para a reestruturação financeira e para encerrar o processo de falência aqui no país. A empresa conseguiu captar 850 milhões de dólares em novos investimentos em ações. Além disso, reduziu em cerca de 2,5 bilhões de dólares as dívidas e obrigações. O processo de recuperação nos Estados Unidos permitiu que a companhia renegociasse contratos, reorganizasse passivos e ganhasse fôlego para voltar a crescer aqui no mercado. Com a reestruturação concluída, a Azul afirma que segue agora focada na expansão da malha aérea e na melhoria da experiência dos passageiros. Em Orlando, na Flórida, autoridades querem acelerar o tempo de resposta das chamadas de socorro e, para isso, estão implantando programas que usam drones de emergência. A ideia é colocar drones no ar para responder às chamadas do 911. Os equipamentos vão chegar primeiro, avaliar a cena e enviar imagens em tempo real para as equipes. Os drones de emergência não são novidade aqui no país. Vários estados estão implantando essas aeronaves para acelerar a resposta às chamadas de socorro. A polícia diz que as imagens aéreas vão ajudar a identificar ameaças, localizar vítimas e preparar as equipes antes mesmo de elas chegarem ao local da ocorrência. O uso do drone hoje em dia é uma realidade aqui nos Estados Unidos para a polícia, né? Não só para chegar numa cena de crime mais rápido, e em termos de custo também, né, para a comunidade, o helicóptero ou o drone, qual que sai mais barato, né? O helicóptero ainda é usado em muitas horas, mas o drone não só a resposta acaba sendo muitas vezes mais rápido, mais eficiente e o custo muito menor. Além de Orlando, Ohio também está lançando um programa estadual de drones que vão ser usados em acidentes de trânsito, buscas por desaparecidos e situações de violência em andamento. As autoridades garantem que todo o uso da tecnologia vai seguir as regras federais de aviação e privacidade. Diversas agências estaduais foram selecionadas para receber os drones que vão decolar automaticamente de estações fixas. Em termos de privacidade, a comunidade pode ficar segura porque os regulamentos de aviação pertencem ao drone também. Tem várias classes, várias coisas que o departamento tem que passar para poder estar usando esses equipamentos, né? Para poder proteger a privacidade da comunidade. Califórnia, Arizona e outros 13 estados anunciaram uma ação judicial contra o governo Trump por mudanças no calendário federal de vacinação infantil. Desde que assumiu o cargo, o secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., removeu do cronograma obrigatório as vacinas contra a Covid-19, rotavírus, gripe, meningite, hepatite A e hepatite B. Organizações médicas alertam que a medida pode reduzir as taxas de imunização e aumentar o risco de doenças evitáveis. A ação também questiona a troca de membros do
Comitê Consultivo de Imunização do CDC, feita por Kennedy, e o cancelamento da reunião prevista para fevereiro. O processo se soma a outra ação movida por entidades médicas nacionais, incluindo a Academia Americana de Pediatria, que diz que a mudança é ilegal e não se baseia em evidências científicas. Outros estados, como Connecticut, Michigan, Nova Jersey e Wisconsin, também aderiram à ação coletiva contra a Casa Branca. Nos Estados Unidos, a política de vacinação infantil virou motivo de tensão entre pais, médicos e o governo Trump. A administração cita que se inspirou na Dinamarca como modelo para reduzir o número de vacinas, mas especialistas alertam que a realidade dos dois países é muito diferente. A Dinamarca sempre teve um calendário de vacinação mais enxuto do que o dos Estados Unidos. Enquanto crianças americanas eram recomendadas a receber imunização contra 17 doenças, as crianças dinamarquesas costumam receber vacinas contra 10. Mas a diferença tem motivo. Doenças como hepatite B são muito mais comuns nos Estados Unidos do que na Dinamarca. São cerca de 18 mil casos por ano entre americanos, contra apenas 100 entre os dinamarqueses. O infectologista Jen Lundgren, que ajuda a definir o calendário de vacinas do país, diz que não é possível copiar um modelo de um lugar para o outro. You cannot just take what has been carefully thought through in one geographical location and just extrapolate that and generalize that. Ele explica que o sucesso do sistema dinamarquês depende de um fator fundamental: a confiança. A maioria dos pais confia nas recomendações do governo e do sistema de saúde, algo muito diferente da realidade americana, onde apenas 28% da população diz confiar no governo. Além disso, a Dinamarca tem licença parental ampla, saúde pública nacionalizada, de fácil acesso e um sistema de dados que permite rastrear vacinações e doenças em um único banco de informações, bem diferente dos Estados Unidos. No próximo bloco, brasileiros nos Estados Unidos têm até o dia 28 de fevereiro para comunicar saída definitiva à Receita Federal. E ainda, brasileirinha de 4 anos surpreende o mundo ao vencer competição internacional de matemática. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com um recado importante para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Termina no dia 28 de fevereiro o prazo para comunicar a saída definitiva do Brasil e evitar problemas com o fisco do nosso país. Todo ano é a mesma história. O brasileiro precisa declarar a saída definitiva do país até o dia 28 de fevereiro, mês que antecede o início oficial da temporada de imposto de renda no nosso país. Com esse dado, a Receita atualiza o status do contribuinte e isso evita problemas com o imposto de renda. Que a partir do momento que você faz a tua declaração de saída definitiva, a Receita Federal perde a competência para questionar ou investigar os teus rendimentos, bens que você tem no exterior. Você não presta mais contas para o fisco brasileiro através de declaração de imposto de renda. Então, você fazendo a declaração de saída definitiva, a gente costuma dizer que você faz uma declaração de imposto de renda de despedida, porque é a última declaração. Depois disso, você não presta mais contas para a Receita Federal sobre o teu rendimento do exterior. Não há um levantamento oficial, mas especialistas dizem que é aqui nos Estados Unidos que estão a maioria dos brasileiros que não formalizaram sua condição não residente. Sem essa declaração, a pessoa continua sendo considerada residente fiscal, ou seja, ela está sujeita à tributação desse valor que ela recebe no exterior, no Brasil também. E mais ainda, ela está omitindo renda do fisco brasileiro. E para quem também está construindo um patrimônio no exterior, para quem está adquirindo bens, para quem está fazendo investimentos, se você não quer sofrer as consequências no Brasil, faz a declaração de saída definitiva e você blinda a sua relação com a Receita Federal. E não apenas isso, quem continua como residente fiscal brasileiro tem obrigações, riscos e consequências. Tem que declarar imposto de renda anualmente, corre risco de bitributação, imposto no Brasil e no exterior.
multas por atraso ou omissão, bloqueio de CPF, impedimento de renovar o passaporte, afetar conta bancária e herança no Brasil. O processo é muito simples, fácil e gratuito. Pode ser feito online no site da Receita Federal, onde você comunica a saída definitiva. A comunicação é um ato preparatório para a declaração de saída definitiva. A comunicação é como se você estivesse iniciando o procedimento, que é um ato formal complexo, essa declaração de saída definitiva, é como se você estivesse começando o procedimento administrativo para fazer a declaração de saída definitiva. Então você primeiro comunica a declaração de saída para a Receita Federal e depois você faz a declaração de saída definitiva. E a declaração de saída definitiva, esta sim, te coloca numa regularidade fiscal. Vale lembrar que mesmo quem não teve nenhum bem ou rendimento no Brasil, é preciso oficializar a saída definitiva. É um processo essencial para quem quer construir a vida em outro país, livre do risco de bitributação. É possível fazer essa declaração de forma retroativa, mas é preciso consultar um advogado para entender bem as regras. O tema é tão complexo que várias ações estão sendo feitas para orientar a nossa comunidade. A mais recente foi do Grupo Mulheres do Brasil do Sul da Flórida, que realizou um encontro online para tirar as dúvidas dos brasileiros que moram no exterior. Tivemos uma adesão incrível, com mais de 80 inscritos e 60 participantes a nível global. Tivemos pessoas do Japão, da Europa e principalmente aqui dos Estados Unidos. Foi uma oportunidade única e de esclarecimentos para a nossa comunidade. Aliás, quem é que precisa fazer a saída fiscal? Ou até quando é o prazo dessa saída? E principalmente, quais são as consequências para quem não faz a saída? Hora da previsão do clima, vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem mínima de 20, máxima de 41. Vai chover em Washington, Norfolk e Charlotte. Charlotte, mínima de 47, máxima de 62 graus Fahrenheit. Atlanta tem chuva também, Miami e Tampa e Jacksonville a gente tem sol. Miami mínima de 72, máxima de 78 graus Fahrenheit. A gente segue aí na nossa tabela, Houston tempo encoberto, Brownsville a gente vai ter sol brilhando, San Antonio e El Paso mesmo cenário. Albuquerque, mínima de 45, máxima de 74 graus Fahrenheit. Phoenix, sol brilhando. Los Angeles, máxima de 86 graus. São Francisco, mínima de 53, com tempo encoberto. E Salt Lake City, a gente vai ter chuva ao longo do dia, com mínima de 39 graus, máxima de 55. E a temporada das férias de primavera, o chamado Spring Break, está chegando e ainda dá tempo de encontrar promoções. Por isso, a gente preparou uma reportagem especial dando dicas de como aproveitar os descontos de última hora para poder viajar gastando menos. Se você está cansado do frio, ainda há tempo de planejar uma viagem de Spring Break. Há muitos destinos ainda com disponibilidade e com ótimas ofertas. Diz Emily Kaifen. Segundo a especialista, conhecida como The Travel Mom, resorts all-inclusive são uma boa opção para quem procura calor e quer controlar o orçamento, já que tudo está incluso. They're a great way to stick to a budget and you get so much value, your accommodations, your meals. Já para quem prefere aventura na neve, resorts da rede Vail oferecem $100 ou mais de desconto por ticket de esqui, se a reserva for feita com pelo menos 4 semanas de antecedência, o que significa uma economia de 30%. That's a savings of 30%. E para quem não quer gastar com várias diárias, o Resort Pass permite comprar passes de um dia para hotéis e spas em mais de 2.500 localidades nos Estados Unidos, Caribe, México e América do Sul. Kaufman também recomenda consultar o Visitors Bureau de cada destino, que costuma divulgar promoções em atividades locais. Mas ela alerta que voos podem ser um desafio nessa época. A especialista sugere verificar aeroportos alternativos que podem ter preços mais baixos.
E uma brasileirinha de 4 anos surpreendeu o mundo ao vencer uma competição internacional de matemática. A gente está falando da Pietra Garcia, que conquistou a medalha de bronze em uma competição de matemática que testa raciocínio lógico de crianças e jovens de vários países. O resultado veio na Olimpíada Internacional SMETA, que avalia habilidades como resolução de problemas, criatividade e compreensão da matemática. No Brasil, a participação é organizada por uma instituição que acompanha estudantes com altas habilidades. E olha, essa não foi a primeira vez que a Pietra se destacou, não. A menina já havia ganhado projeção ao estabelecer um recorde nacional de soletração em alta velocidade, um feito raro para a idade dela. Pois é, pelo jeito, a gente ainda vai ouvir falar muito da Pietra em competições mundiais. A mãe dela, Amanda Garcia, conversou com a gente sobre essa conquista. Olha só. Foi incrível ver o resultado, porque foi uma Olimpíada online e 100% monitorada. E ela fez e conseguiu um resultado incrível, principalmente para a idade dela, né? Mas a Pietra, ela vem nos surpreendendo muito, né? Desde muito pequenininha. Com 1 ano e 10 meses, a Pietra aprendeu a ler. E ali, né, ela nos assustou um pouquinho. E quando a gente fez a avaliação dela, né, o laudo realmente comprovou que ela é uma criança com superdotação. Ela tem um QI de 149. Acho que deve ter um equilíbrio, né, entre o intelectual dela e a fase, né, de criança dela. E a gente prioriza muito isso, né, para que ela possa ser feliz. E é isso, gente. Um beijo e obrigada pelo carinho de todos. Tchau. Bacana, né? Muita sorte aí para Pietra Garcia. Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!